Oi, gente, essa é a segunda parte da gravação da revisão para a P3. Diga pelo menos três características fenotípicas da classificação das bactérias, por exemplo, de cada uma citada. Morfológica: Coccus, Bacillus, Espírito, Vibrião, Circina, Staphylococcus, o formato em que ela é encontrada e a organização que ela pode se fazer para sobreviver. Nutricional: autótrofo ou heterótrofo? Autótrofos são bactérias ou micróbios que produzem o seu próprio alimento. Heterótrofos, como os fungos, eles precisam de alimentos de forma externa. Ele não produz seu próprio alimento. Ele precisa caçar no meio. E o tipo de habitat, se vive no ambiente aquático, terrestre, ambiente de alta temperatura, ambiente sem oxigênio, com oxigênio, ambiente hipersalino, hipossalino, ambiente diversos, né? Onde são encontradas as algas cianobactérias? As algas cianobactérias são algas consideradas de alga azul. Elas precisam de luz para realizar a fotossíntese. Então, elas ficam na superfície do mar, de rios diversos. Elas só podem ser encontradas na parte mais profunda dos mares, em locais que têm ressurgência. Porque a ressurgência é como se tivesse um ventilador, vamos dizer assim, um redemoinho naquela determinada parte que transfere as bactérias e os animais que vivem na superfície para as profundezas e transferem os animais e bactérias que vivem nas profundezas para a superfície. Há um redemoinho horizontal que vai virando, virando, virando para que haja uma mudança de nutrientes. Isso facilita muito a produção a mudança dos ritmos do vento, mas também atua na mudança dos nutrientes, da dispersão dos nutrientes daquela região. Então, os melhores locais para pesca são os locais de ressurgência. Que tipo de micróbio é usado na produção de etanol? A levedura Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura, ela pega a parte doce, ela pega a parte celulose, ela consome celulose, que está dispersa no meio, e converte aquela celulose em açúcar e álcool. O etanol é obtido por meio fermentativo, utilizando o meio de cultura para leveduras. O caldo de cana é a matéria-prima mais utilizada para a produção de etanol no Brasil. Que modificações as arqueas do ambiente hipersalínico provocam nas carnes que são conservadas no sal? Hipersalínico, como o nome já diz, é local que está cheio de sal. Ó, os micróbios halóficos proliferam na carne e essas arqueas halóficas não possuem enzimas disulfidrilase. O que é isso? Essas arqueas não conseguem digerir compostos com enxofre. A maioria das proteínas são produzidas com átomos de enxofre e elas não conseguem ser digeridas totalmente por essas bactérias. Então, a camada superficial da carne salgada, ela consegue, ela primeiro, quando você coloca sal na carne, ela perde a água toda internamente. Então, se não tem água suficiente, a maioria dos micróbios não consegue sobreviver ali. Porque a maioria dos seres vivos que a gente conhece na Terra precisa de água para sobrevivência. Então, quando não tem água, ela não consegue reproduzir. Então, o que acontece? Só resta um concentrado de proteínas e essa proteína tem uma concentração tão grande que dificulta a presença das bactérias halófilas para digerir aquelas proteínas da carne. Então, a carne fica até mais gostosa porque tem uma concentração de proteína maior. A água é tirada devido à presença do sal. O sal desidrata. Considerando a cura espontânea de virose, por que estas podem ser consideradas como barreiras seletivas para espécies animais na natureza? Se algum lugar de repouso usado por animais, algum se infecta com virose,
Os elementos do bando que tiverem grande proporção de células competentes a fazer competência viral vão apresentar interferose, o que deixará mais lento, tornando a presa mais fácil dos predadores. Chegaram ao local de acasalamento apenas os mais resistentes, com menor proporção de células competentes. A nova geração desse animal, pela lei mendeliana, será de indivíduos mais resistentes à virose e passam pelo local contaminado sem se contaminar. Imagine que você está andando na floresta, você e há 100 mil anos atrás, você e sua família de australopitecos estão passeando para lá e para cá, feliz e contente na floresta. Porém, você come um alimento extraído da floresta e esse alimento deixa todo mundo lento e fraco. Parte da sua família morre, mas você consegue, depois de 2 ou 3 dias, sobreviver. Então, quando você encontra aquela frutinha novamente, você pode ter esquecido do efeito dela, mas o teu corpo não. Então você come e seu corpo já sabe resistir às toxinas produzidas por aquele alimento que você consumiu. E é isso. Número 15. Não, 16. Por que um indivíduo que possui células com repertório enzimático mais amplo tem mais chance de desenvolver virose? Quanto mais ampla foi a versatilidade metabólica das células do indivíduo, maior sua chance para produzir componentes virais. Tudo depende da prévia expressão das enzimas proteolíticas que são necessárias para a clivagem do duto do retículo, das proteínas neossintetizadas codificadas pelo genoma viral. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se as células do teu corpo foram muito variadas, a chance de você resistir ao micróbio causador de doença é maior. Se as células foram pouco variadas, você tem 50% de chance de resistir. Se as células forem pouquíssimo variadas, você tem uma chance pequena de resistir a doenças. Por isso que é muito comum ouvir relatos de pessoas de uma mesma família que uma pessoa ficou doente e a outra não. Porque essa pessoa doente, que morreu de Covid, vamos dizer assim, ela tem um repertório enzimático restrito. Já a pessoa que tem repertório enzimático amplo tem uma variedade de células de defesa que atuaram de forma diferente para, de forma diferente, conseguir destruir um micróbio. Suponhamos que você quer limpar a tua casa e você primeiro passa uma vassoura, depois você passa um pano molhado e depois você lava o chão com algum tipo de produto, tá? Você usou 3 formas de limpeza. Se você usar somente a vassoura, a sua casa não vai ter tão limpa, não estará tão limpa quanto se você aumentar a variedade dos seus produtos para limpeza. Beleza. Agora, número 17. A resistência de bactérias à água fervendo por 10 minutos foi demonstrada por aquecimento de colônias com halos e halinos ao redor. Explique por que os halos e halinos são formados. Olha só. A germinação do esporo na origem de uma célula vegetativa, que para se alimentar secreta enzima para a finalidade de hidrolisar as substâncias presentes no meio de cultura que possam ser aproveitados como nutrientes. Em razão dessa enzima secretada que aparecem os halos em ambas as placas. Quando você coloca a bactéria lá na placa, você coloca a bactéria para que ela consuma aquele meio de cultura e depois de um determinado tempo, você consegue ver a interação entre a bactéria e o meio de cultura. Você vê a formação de um buraco em volta da bactéria. Esse buraco é produzido pela secreção dessa bactéria para digerir esse meio de cultura ou ambiente onde ela foi semeada. Descreva como é possível verificar se uma determinada cultura de bactérias é capaz de liberar gases enquanto está fazendo a fermentação da glicose. Fazendo o teste de fermentação do tubo Duran, imagine que você está com. Vocês já devem ter visto tubo de ensaio. O tubo Duran é um tubo de ensaio bem pequenininho, ocupa 1%, 2% do tamanho do tubo. Só que ele é colocado no formato ao contrário. Por quê?
Se naquele ambiente ali houver bactérias que produzem oxigênio, ao invés do oxigênio ficar retido, subir até a boca do tubo de ensaio, boa parte do oxigênio vai ficar retido no tubo Duran. Então, aí você vai identificar que há bactérias produtoras de oxigênio, ou bactérias. E essas bactérias são tóxicas, em sua maioria. Tá. Questão 10. Descreva a participação dos micróbios na reciclagem de um elemento inorgânico que existe no planeta. O reciclagem de nitrogênio, que é essencial para todos os seres vivos, é o essencial para manter a fertilidade do solo, sustentar a produtividade agrícola e equilibrar os níveis de nitrogênio da atmosfera, evitando a deficiência de oxigênio. Isso é uma resposta padrão, mas eu posso te dar uma outra resposta. Quando você insere uma cultura de micróbios na raiz de algumas plantas, as plantas vão capturar o nitrogênio do ambiente. Esse nitrogênio será instrumento de fertilização, vai tornar aquela planta mais fértil, e tornando aquela planta mais fértil, quem consumir aquele vegetal vai ingerir uma grande quantidade de nitrogênio. Tanto que as nossas proteínas são compostas de nitrogênio, que são compostas por aminas e amidas, que são substâncias ricas em nitrogênio. Ó, deixa eu ver até quando que vai isso aqui. Amanhã eu continuo. Vou parar no 22. Louis Pasteur foi um caldo nutritivo e pôs em um vasilhame em formato de pescoço de cisne, que só deu micróbios após ele quebrar e ter contato com ar. É, Red pôs 2 vasilhames, um tampado, o outro destampado, destampado deu moscas e larva, confirmando o que Pasteur disse que uma vida precede outra vida. Assim quebrou a ideia de geração espontânea. O que eu estou querendo dizer com essas duas questões? Primeiro, Louis Pasteur fez esse experimento. Ele pegou um vasilhame com um pescoço, chamado de pescoço de cisne. Ele inseriu água, caldo de carne e colocou para ferver por 10 minutos. Conforme o caldo ia fervendo, o pescoço do cisne ou o gargalo, vamos dizer assim, do vasilhame, foi se expandindo, expandindo, expandindo e cresceu. Ele deixou aquele vasilhame por uma semana parado. E todos os dias ele observou se cresceria algum micróbio naquele vasilhame, no caldo nutritivo fervido. Não cresceu nada. Depois de uma semana, Louis Pasteur quebrou o vasilhame, principalmente na parte do pescoço, e deixou mais uma semana. Depois da segunda semana, foi percebido o surgimento de fermentação. 2 semanas depois de iniciado o experimento, começou a surgir fermentação. Então, Louis Pasteur comprovou a partir desse experimento que a vida precede outra vida. Se aquele caldo nutritivo fervido não houvesse entrado em contato com as substâncias, vamos dizer assim, dissolvidas no ar, não haveria fermentação ali. Red fez um outro experimento. Ele pegou 2 vasilhames, botou carne nos 2 vasilhames e tampou somente um. Depois de uma semana, ele percebeu que somente o destampado surgiram larvinhas e o tampado não tinha nada. Por isso que ele confirmou o experimento de Pasteur, que a vida precede outra vida. Então, a partir desses 2 experimentos, de forma diferente, eles comprovaram uma mesma teoria, que na época era mais aceita, que a vida vinha do nada, de forma espontânea. E eles provaram que é necessário que uma outra vida semeie uma substância nutritiva ou um filhote ali, e naquele meio de cultura, no caso do Pasteur,
e da carne, no caso de Red, a vida surgiu ali por meio de uma outra vida anterior, que colocou seus filhotes ali. 22. Nanomáquinas são estruturas moleculares funcionais das células, fazem transporte de moléculas e geração de energia. As bactérias portadoras de estruturas denominadas flagelo podem ser classificadas em quatro categorias: monotríqueas, com um único flagelo; anfitríqueas, com flagelo em cada extremidade; lofotríqueas, com um tufo de flagelos numa ou em outra extremidade; e piritríqueas, com flagelos distribuídos ao longo de toda a superfície do corpo. Então, é importante vocês saberem a diferença entre as estruturas que são encontradas em bactérias ou em micróbios que facilitam sua locomoção. Cada uma dessas estruturas, como falou aqui, monotríqueas, são um flagelo único que ajuda na defesa e no deslocamento. Anfitríqueas ajudam na defesa e no deslocamento e na alimentação. Lofotríqueas, com um tufo de flagelo numa extremidade e na outra, facilita também a alimentação e o deslocamento. Piritríqueas, com flagelo distribuído ao longo de toda a superfície do corpo. Esses que têm múltiplos flagelos, além do deslocamento, ajudam na defesa e na alimentação, tá? Eu vou parar por aqui, porque na próxima aula eu vou terminar de 23 a 47. São questões menores que podem ajudar vocês de forma mais efetiva, tá bom? Obrigada, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uma P3 que eu tenho aqui, que é de 2015, mas tem um gabarito proposto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a página onde tem esse gabarito e vou pedir para vocês anotarem essas informações. Vou mostrar as perguntas, que são de 1 a 10, e vou botar a pergunta, a resposta específica, de acordo com o que a pergunta está solicitando. Vou pedir um minutinho, porque eu tenho que baixar a apostila para mostrar para vocês, de acordo com a página que está sendo solicitada. Porque eu só tenho a apostila física. Consegui aqui abaixar a apostila. Vou mostrar para vocês de acordo com o que for aparecendo aqui for solicitado na questão. Demonstração da diversidade microbiana de acordo com as condições nutricionais e físico-químicas encontradas no ambiente ao longo do tempo.
Desculpa. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Essa questão fala sobre a prática das garrafas, tá? Na prática das garrafas, a gente aprendeu que vai precisar desse material aqui, vai misturar os tipos de terra e de água, inserir na garrafa, deixar um espaço e acompanhar o desenvolvimento dessa garrafa ao longo dos meses, porque são 4, 5 meses aguardando o que vai acontecer com essa garrafa. Então, você vai perceber que a mudança dentro da garrafa pode acontecer por meio do estufamento ou da redução do volume da água da garrafa. As cores vão mudar porque o tipo de micróbio que vai se desenvolver e o tipo que vai morrer vai ser diferente. Questão 2. Cite exemplo de produtos metabólicos de células procarióticas úteis aos seres humanos. Isso a gente encontra na página 55. Olha que pode ser encontrado hormônios, anticorpos, vitaminas, neurotransmissores, partículas virais, citocinas, toxinas. Todos esses são exemplos de produtos de células, eucariontes. Agora, procariontes podem produzir partículas virais, vitaminas, bacteriocinas, gás carbônicos, enzimas, toxinas, antibióticos, plasmídios. Além disso, a gente pode produzir vitaminas, competição de micróbios com micróbios exógenos, produtos de alimentos, etanol, produto para a natureza, como enzimas, peptídeos, aqueles medicamentos que a gente usa para ajudar a imunidade, até a vitamina C, que é produzida para ajudar a gente, nosso corpo, que não é uma vitamina que não é produzida pelo nosso corpo, a gente obtém pela beneficiamento de bactérias. Vamos lá, questão gráfico de várias fases de crescimento da população bacteriana em função do tempo, o que acontece em cada fase. Aqui tem um gráfico, aqui, ó. Fase lag, fase log, fase estacionária e fase de declínio. Esse é o gráfico que pede sobre a diferença de fase de crescimento. Você precisa explicar, como eu já expliquei para vocês anteriormente. A fase lag é quando você transfere uma cultura de uma cultura anterior, velha, né? Numa cultura nova. Ela vai demorar um pouco para se adaptar ao ambiente novo. Depois que ela se adapta, ela vai crescer desesperadamente até chegar à fase estacionária, onde não há tanta produção e não há tanta morte. Depois que acontece essa estabilidade, também acontece o declínio, onde pode ser chamado de fase de declínio ou fase de morte da cultura. Eu prefiro que vocês coloquem fase de declínio, porque nem todas as células morrem. Algumas entram, desenvolvem uma estrutura de sobrevivência até ser semeada novamente numa cultura nova. Como foi visualizado na atividade prática da aula 8 a capacidade bacteriana para sobreviver à fervura?
A bactéria, ela produz uma substância de resistência, e essa substância de resistência, aqui, ó, considerando que a amostra de suco de terra foi submetida a fervura de 10 minutos, você esperava que houvesse ainda micróbios vivos naquela suspensão? Com certeza sim, pois você está craque em esporulação microbiana. Sob a forma de esporos, as células resistem a calor. A germinação do esporo dá origem a uma célula vegetativa que, para se alimentar, secreta enzima com a finalidade de hidrolisar substratos presentes em meio de cultura que possam ser aproveitados como nutrientes. Em razão dessas enzimas secretadas pelas células vegetativas, é que aparecem os halos em ambas as placas. Tá? A importância, por último, a importância fundamental dos micróbios na cadeia alimentar dos demais elementos da biosfera. Então, os micróbios, eles fazem uma base para todos os seres vivos, porque existem seres microscópios, são os seres heterótrofos e fototróficos. Os fototróficos são aqueles que fazem base da cadeia, que são consumidos pelos heterótrofos, tá? Esse micróbio tem o carbono dissolvido, que serve como base para outros seres vivos que vão ocupar fases maiores da cadeia alimentar. Então, é isso. Na próxima aula, a gente continua o conteúdo. Eu vou terminar, eu fiz até a questão 5, eu vou terminar 6, 7, 8, 9 e 10, e vou continuar com as demais questões do estudo dirigido que eu passei para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo por e-mail. E é isso. Obrigada.